Queridos irmãos, desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Quero convidar a todos os irmãos a abrirem a palavra de Deus. Primeiro livro de Reis, e logo após, no segundo livro de Reis, capítulo de número 6. Segundo livro de Reis, capítulo de número 6. Louvamos a Deus por esta oportunidade. Sempre costumo dizer que quando estamos reunidos na casa do Senhor, o maior interessado em falar conosco é o dono da igreja, é Deus. E, mediante a graça de Deus, estaremos fazendo a leitura do versículo de número 8 em diante. Segundo livro de Reis, capítulo de número 6, versículo 8 em diante. Quem achou, diga amém. Diz assim o texto bíblico: o rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselho com seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou nem uma e nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, ele faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. E ele disse: ide e vede aonde ele está, para que eu mande prendê-lo. E foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas, e chegaram de noite e cercaram a cidade. E tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, eu peço-te que ele abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Glória a Jesus. Queridos irmãos, meditando, lendo, observando a palavra de Deus, podemos perceber que sempre em meio a cenários de crise espiritual, o Senhor, Ele tem o desejo de orientar o seu povo. Sempre quando as portas humanas se fecham, Deus sempre tem uma janela aberta nos céus para enviar socorro, livramento e resposta da sua parte. Neste texto que lemos com os irmãos, a Bíblia descreve uma batalha do rei da Síria contra o rei de Israel, e esta batalha durou por vários anos, e sempre Deus concedeu estratégias para vencer as dificuldades e enfrentar as batalhas. E nesta ocasião, do capítulo de número 6, o rei da Síria, e aqui Síria é diferente da Assíria. Existe o rei da Síria, que tinha como a sua capital Damasco, que é esse texto,
E existia também a Assíria, que tinha como capital a cidade de Nínive. Neste momento aqui, o texto bíblico fala do rei da Síria. E neste momento, o rei se prepara para fazer guerra contra Israel. E quando este rei prepara para fazer esta guerra, batalha, para sair à luta, para travar a batalha contra Israel, ele toma conselho com seus oficiais. E depois de tomar o conselho, pedir a opinião com seus oficiais, ele planeja e estrutura uma maneira de atacar Israel. Depois de muito conselho, ele resolve atacar a Israel com uma estratégia chamada emboscada. Tenho certeza que todos os irmãos aqui estão familiarizados com esta palavra. Em outras palavras, é pegar de surpresa, é planejar, arquitetar, para que naquela batalha que ele estava prestes a iniciar, o elemento surpresa fosse essencial para pegar o exército de Israel totalmente desprevenido e despreparado. E quando o rei da Síria toma conselho com seus oficiais, ele resolve estabelecer acampamento em alguns locais. E a Bíblia descreve que em alguns locais ele armou o seu acampamento com o intuito de ter um local mais próximo para montar a sua estrutura e pegar Israel em uma emboscada. Mas naquela cidade, naquele local, em Israel, existia um homem que tinha visão espiritual. Naquela cidade, em Israel, existia um homem que desfrutava de uma comunhão íntima e profunda com Deus. Naquela cidade, em Israel, naquele local, existia um homem que era um profeta de Deus, que falava com Deus, que tinha comunhão com os céus. E naquele momento, Deus, na sua infinita graça e misericórdia, revelou ao profeta Eliseu o local dos acampamentos do rei da Síria, não por uma vez, não por duas vezes, mas por todas as vezes necessárias, que se fosse possível naquele ambiente, naquele momento, Deus trouxe ao conhecimento do profeta aonde seria colocado e armado o acampamento do inimigo. Deus é assim, Ele está sempre um passo à frente. Quando o inimigo planeja, quando o inimigo pensa que vai destruir, Deus é poderoso e está sempre um passo à frente. E na frente Ele já dá o livramento, Ele já dá a estratégia, Ele já mostra a solução, Ele já usa alguém, porque Ele é especialista em defender e proteger o seu povo. Aleluia. Quando os sírios desceram para o acampamento, o rei de Israel, alertado por Eliseu, Eliseu diz: olha, não passe em tal lugar, porque lá certamente haverá um acampamento e certamente vocês serão pegos de surpresa. E quando o rei manda espionar, ele detecta que naquele mesmo lugar havia realmente um acampamento inimigo. Mas este plano, que deveria ser um plano preciso, um plano eficaz, uma estratégia de guerra tão geniosa, que era pegar de surpresa em uma emboscada, falhou, caiu por terra. O plano foi frustrado. O inimigo não tinha mais elementos para pegar o povo de Israel de surpresa, porque Deus já tinha revelado o plano antes mesmo do plano acontecer. Quem crê neste Deus aqui? Deus já tinha revelado o plano. Mas isso gerou uma preocupação no rei da Síria. O rei da Síria conjecturou, pensou e disse: certamente há um traidor entre nós. Não há humanamente condições
disto acontecer? Certamente alguém revelou os planos. E quando ele procura saber, quando ele dá uma varredura, certamente procurou os seus oficiais, a quem ele tomou o conselho, procurou os seus melhores soldados, os seus oficiais, e depois que contou, com certeza, certamente este caso, alguém se aproxima do rei da Síria e vai revelar a ele qual era o segredo da emboscada não ter dado certo, daquele plano que foi planejado, que foi orquestrado com toda a maestria, com todos os elementos compatíveis para se pegar de surpresa em uma emboscada o exército de Israel. E alguém se aproxima do rei e vai dizer: não, rei, não é ninguém aqui que está relatando, não é ninguém aqui que está te traindo. Existe um segredo, rei, e eu vou te revelar. Existe um homem lá, existe um homem naquela região, que o nome dele é Eliseu, e este homem é um homem de Deus, tem visão espiritual, e aquilo que o Senhor fala dentro do seu quarto, ele consegue entender, e ele consegue dizer: aleluia. Aleluia. O que é isso? Visão espiritual. Mas essa visão espiritual, ela não vem por acaso. Essa visão espiritual é fruto de um relacionamento profundo com Deus. Essa visão espiritual é fruto de experiências trilhadas no caminho com Deus. Essa visão espiritual é fruto de um homem que está dedicando a sua vida para cumprir a ordem de Deus, obedecer a sua palavra e fazer tudo aquilo da maneira que Deus determinar. Ali existia um homem que tinha visão espiritual. Existia um homem de Deus. E o rei ouve essas palavras. O rei começa a observar que a sua estratégia de emboscada falhou, porque um homem apenas, de visão espiritual, usado por Deus, com intimidade com Deus, revelou todo o plano que ele havia arquitetado. E sabe o que aconteceu, queridos irmãos? Quando o rei ouve isto, todo o seu exército agora é deslocado, não mais para fazer uma emboscada contra o exército de Israel. Agora o alvo do rei da Síria passou a ser Eliseu, o profeta, o homem de Deus que tinha visão espiritual. E agora o rei disse: procure saber aonde este profeta está, porque certamente eu vou ter uma surpresa para ele. E aí alguém procura saber aonde o profeta está, e o mensageiro encontra e diz: ele está em Dotã. Aí o rei agora tira a sua visão de Israel e coloca todo o seu elemento de guerra, todo o seu exército agora mobilizado para ir até a cidade de Dotã. O que é isso? Efeito surpresa. Ele disse: agora eu vou pegar este homem desprevenido. Mas ali havia um homem de visão espiritual. Ali havia um homem que tinha relacionamento com Deus. Eu vou repetir: ali havia um homem que tinha comunhão com Deus e Deus com ele. Comunhão com Deus e Deus com ele. Aleluia. Lhe disseram: está em Dotã. Aí o rei arquiteta mais uma vez, planeja toda uma emboscada e disse: agora vamos atrás deste homem que revela os planos. Vamos atrás deste homem chamado Eliseu. E enviou para lá um exército. E o texto bíblico diz: e ele enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Ele enviou a tropa de elite. Ele enviou cavalos, porque se o homem de Deus tentasse fugir, os cavalos o alcançariam. Ele enviou carros,
certamente carros com um aparato militar importante da época, com flecha, com lança, com espada, carros capazes de atirar de perto, de longe, com soldados hábeis para lutar e pelejar. Ele enviou toda uma estratégia e fortes tropas. E sabe o que ele fez? Enviou à noite, enquanto Eliseu estava dormindo. O rei da Síria arquitetou toda uma emboscada para pegar aquele homem de surpresa, desprevenido. Mas ali naquele local existia um homem que tinha visão espiritual. Naquele local existia um homem que tinha comunhão com Deus, relacionamento com Deus. Enviou tropa, cavalo, carros, arquitetou o plano, certamente orientou: cheguem de noite, e olha, não cerque a casa, não cerque a cidade toda, não vamos deixar nenhuma escapatória, vamos fechar todos os locais que eles podem fugir, Eliseu pode fugir, vamos fechar tudo, feche a cidade toda, faça o círculo todo, ninguém entra e ninguém sai, só saiam de lá trazendo Eliseu aqui. E o rei faz assim, arquitetou o plano, mandou o exército, cavalo, carros, fortes tropas, e chegaram de noite, na surdina, na tentativa de, na manhã, pegar eles desprevenido. Cercaram a cidade. E quando a Bíblia descreve, queridos irmãos, no capítulo de número 6, versículo 15, olha o que a Bíblia descreve: tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos, carros haviam cercado a cidade. Então seu moço disse: ai, meu senhor, o que faremos? Naturalmente, o moço do homem de Deus não tinha desfrutado de experiências espirituais. Eliseu havia desfrutado de grandes experiências espirituais, desde o período que recebeu o chamado para ser profeta e substituiu Elias, no momento que ele pega a capa, que ele toca no Jordão e diz: aonde está o Deus de Elias? E o Jordão se abre e ele passa. Ele começa a entender que o mesmo Deus que atuou na vida de Elias, agora atuaria na sua vida, porque havia lhe constituído como um homem de Deus, como um profeta para aquela geração e no seu tempo. Era este Eliseu que, pela graça de Deus, disse ao general sírio, a Naamã, dizendo a ele: se banhe 7 vezes no Jordão e você vai ficar curado desta lepra. E aquele homem se perturbou, dizendo: porventura em Damasco não há rios de águas melhores, Arbana e Farpá? Eu não vou fazer isso não. E alguém disse: meu senhor, se te pedisse algo difícil, o senhor não faria? Obedeça ao homem de Deus, vá lá, desça no Jordão mesmo, dê os 7 mergulhos. E aquele homem vai, obedece. Quando dá o 7º mergulho, a sua pele não está mais leprosa, mas está curada, porque quem tem visão de Deus, Deus fala e cumpre. Existe uma grande diferença entre visão e visagem. Estamos num tempo que é muita visagem. As pessoas parecem que perderam o temor de usar a tribuna de Deus e dizer: assim diz o Senhor, sem Deus ter mandado falar nada. Por isso que não acontece. Mas quando o nosso Deus fala, treme a terra, treme o céu, treme os montes, treme os fundamentos da terra. Mas a sua palavra há de se cumprir, porque quando Deus fala, Ele cumpre, Ele cumpre, Ele cumpre. Ele cumpre nos mínimos detalhes. Camandio sereia manara suriada. Este é o teu Deus, este é o teu Deus. Quem veio adorar este Deus aqui? Quem veio glorificar a este Deus aqui? Aleluia.
No 7º mergulho, a sua pele estava restaurada. E ele voltou. E quando ele volta com a intenção de entregar os presentes a Eliseu, Eliseu tinha consciência espiritual, tinha a visão de Deus, que aquilo aconteceu não por ele, mas pela graça, a autoridade, a graça de Deus, o chamado de Deus na sua vida. E quando aquele homem intenta dar 10 talentos de prata, mudas de veste, aquele homem chamado Eliseu não aceita, porque ele entende que aquilo que havia sido feito não foi as suas mãos, ele foi apenas um instrumento, mas Deus que executou com seu poder o milagre na vida daquele homem. Aleluia! Era este Eliseu que tinha visão espiritual, que uma mulher, ele orou por ela, e ela era estéril, não tinha filhos, e deu à luz a um filho. É este Eliseu com visão espiritual, que o machado, aleluia, caiu nas águas, e aquele machado era emprestado, e aí os seus amigos e companheiros disseram: Eliseu, o machado era emprestado, e quando eles jogam a lenha, aleluia, o ferro do machado flutua, quebrando a lei da física, porque o teu Deus é poderoso, e quando ele fala, ele quebra até a lei da física para abençoar a vida do crente fiel. Ele disse uma vez, quando Josué estava lutando: sol se detenha, lua pare, e aqueles luminares tiveram que obedecer à voz do Senhor Jesus, o nosso Deus. Aleluia! Quem veio adorar este Deus que comanda os céus, a terra, o universo? O salmista no Salmo 104, se não falha a memória, ele levantou a sua voz ao céu, sabendo que Deus cuida do mínimo detalhe de toda a natureza, dos animais e dos homens. Ele olhou a sua voz, levantou a sua voz e disse: Senhor, todos esperam de ti o sustento. Ele quis dizer: Senhor, todos estão esperando de ti. Os animais estão esperando de ti. As árvores estão esperando de ti. As plantas estão esperando de ti. Todos os animais selváticos do campo estão esperando de ti. Os homens esperam de ti. Todos esperam de ti o sustento. Aleluia! Era este homem de Deus chamado Eliseu, que Deus se utilizou por muitas vezes como instrumento, que estava agora cercado na cidade, não podia sair nem entrar. O seu moço acorda mais cedo, saindo viu as tropas, cavalos, carros, que haviam cercado toda a cidade. Então o moço, que aqui é um retrato de um homem natural, de um homem que ainda não tem a visão de Deus, um homem que ainda não tem experiência com Deus, o homem humano, o homem natural, o homem que age apenas pelo seu instinto carnal. Quando este moço acorda, que olha, que vê tudo cercado, o grito dele foi de desespero: ai meu Deus, ai meu Senhor, o que faremos? Ele pergunta a Eliseu: o que é que a gente vai fazer agora, Eliseu? Tudo está cercado, não tem como sair por trás, não tem como arrodear, não tem como dar a volta na casa e sair por qualquer local da cidade. Eles cercaram tudo, não há nenhum local que não esteja cercado. É carro, Eliseu, é cavalo, Eliseu, é tropas fortes, Eliseu, tudo está montado. O que é que a gente vai fazer? O grito dele foi: o que faremos? O que vamos fazer? Por onde devemos ir? O que devemos tomar de atitude? O que é que vamos fazer para enfrentar toda esta batalha e este inimigo que está às portas para nos destruir? O que faremos quando humanamente não há resposta? Quando humanamente os nossos olhos não conseguem enxergar?
Quando as circunstâncias cercam, ao ponto da gente olhar para um lado, para um outro, à direita, à esquerda, à retaguarda, à frente, e a gente humanamente não vê nenhuma saída humana. O que fazer quando o homem natural que está dentro de nós começa a duvidar, a pensar, a refletir e até conjecturar e pensar na mente? Parece que eu não vou conseguir sobreviver, parece que eu não vou conseguir sair deste problema, parece que esse problema não conseguirei passar adiante. Foi isso que o salmista no Salmo 121 pensou. Ele disse: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Enquanto o olhar dele estava sobre os montes, ele humanamente não viu saída, porque dos montes poderiam vir assaltantes, poderia vir toda uma estratégia, poderia vir inimigos, e ele olhou para o monte que simboliza os problemas diversos da vida, e ele disse: para onde me virá o meu socorro? Mas quando ele olha e tira o olhar do monte e olha mais para cima ele vê o céu de Deus, mais para cima ele entende, Deus mora nos céus, e quando ele olha mais para cima, acima do monte, ele crê, ele tem convicção, e ele responde: o meu socorro virá do Senhor, o meu socorro virá do Senhor, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Visão espiritual. Visão espiritual. Visão espiritual. Tudo cercado, cavalo, carro, tropa, tudo preparado. Parece que ia dar certo agora. O moço desesperado grita: ai meu Senhor, o que vamos fazer? Mas o homem que tem visão espiritual, o homem que tem comunhão com Deus, ele confia no Deus que ele serve. Não conseguimos ver no texto nenhum sintoma de desespero, de aflição, de agonia. Eliseu parece que continua com o mesmo semblante, tranquilo, sereno, calmo. Parece que aquilo que estava afetando o moço sem visão espiritual não afetava ele. Por quê? Porque ele sabia o Deus que ele servia. Ele tinha experiência com Deus, e a experiência com Deus nos dá fé. A fé nos dá esperança, e a esperança nos faz pensar: ainda que eu ache que está demorando, mas eu sei, ele vai chegar, ele vai vir, ele virá em meu socorro, ele se levantará do trono e dará um basta nesta situação. Cadê aqueles que creem nesta palavra? Aleluia. 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 Você veio aqui nesta noite para Deus falar ao teu coração, dizendo alto e bom som, claramente: confie na experiência que eu tenho com você. Eu tenho te deixado porventura eu não tenho sido livramento quando você tem precisado? Porventura eu não tenho falado como um pai que fala com o filho? Quando foi que eu te abandonei? Quando foi que eu te deixei? As minhas mãos estão estendidas e continuará te dando livramento, 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 livramento. Cai do alto nesta noite livramento, para a direita, para a esquerda, na retaguarda, atrás, livramento de Deus e estratégias espirituais. Aleluia, 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 glória a Jesus. Eliseu continuou calmo, sereno, tranquilo. Parecia que aquilo, tudo que estava ao redor da cidade, carro, cavalo, fortes tropas, não estava influenciando em nada o homem que tem visão espiritual. E Eliseu vai responder ao seu moço, e ele vai responder com uma palavra
que parece ser simples, mas é uma palavra de quem tem confiança e quem conhece o seu Deus. A palavra é: não temas, não tenha medo. Só que talvez essa palavra seja uma palavra que naquele momento não coubesse muito, porque medo era o que tinha. Pense comigo, se a tua casa fosse cercada com um exército, e você se acordasse de manhã, olhasse na janela e visse armado, homens armados, soldado, carro, cavalo, por todos os lados, a primeira coisa que humanamente eu e você sentiria era medo, era pavor, era desespero. Mas um homem e uma mulher que tem experiências com Deus, sabe de onde Deus livrou, de onde Deus deu o livramento, de como a mão de Deus age, de como Deus é poderoso, como Deus manda em tudo, governa terra, céu e mar, como nada acontece no acaso. Ei, a tua vida não está sendo destinada no acaso não. Existe um Deus todo poderoso, que governa todas as coisas e que tem o universo nas suas mãos. Foram ali com o intuito de dar um ponto final na vida de Eliseu. Pronto, é até hoje. Vamos dar um ponto final na vida de Eliseu. Esse homem já causou muitos constrangimentos. Esse homem agora vai aprender a nunca mais enfrentar o rei da Síria. E foram no objetivo, cercaram, arquitetaram, planejaram tudo. Só não contava com uma coisa: Deus era amigo de Eliseu. Deus era amigo de Eliseu. Deus era amigo de Eliseu. Deus é amigo de Eliseu. Deus é o teu amigo, e por ele ser o teu amigo, ele tem condição de mandar socorro, livramento, escape e solução para qualquer problema das nossas vidas. Palavra de Eliseu para o moço: não temas, não tenha medo. Certamente o moço deve ter gritado: Senhor, como é que eu não vou temer? Como é que eu não vou me amedrontar? Como é que eu não vou sentir angústia, medo, pavor? Olha o que está à frente. Aí o profeta continuou dizendo: não temas, porque mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão aí fora. Tem mais, um exército maior, um exército mais importante. Existe uma proteção espiritual mais importante e forte que está conosco. Não temas, mais são os que estão conosco do que o que estão com eles. Aleluia. Aí o homem que tem visão espiritual ora, e na sua oração ele diz: Senhor, abre os olhos deste moço para que ele veja. Faça ele entender que o Senhor é o Deus que guarda, que o Senhor é o Deus que provê, que o Senhor é o Deus que dá o livramento. Abre este olho deste moço para que ele veja. E quando Eliseu orou, a Bíblia diz, a Bíblia descreve, a Bíblia registra que aquele moço que estava sem visão espiritual recebe a visão espiritual. E quando ele olha, irmãos, o monte, a cidade, estava tudo cheio de carruagem. Agora não era normal não, era de fogo, era enviada do céu, era o exército celestial que estava lá, eram os anjos de Deus, eram aqueles que trabalham em favor dos santos, e estavam lá. E quando ele abriu, ele viu a dimensão espiritual. Certamente ele disse: o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é poderoso. Quem pode levantar as mãos e por um minuto adorar aquele que é poderoso, que tem a estratégia para qualquer problema?
Eu sinto que estratégias de Deus estão descendo aqui agora. Ele vai te dar a direção, Ele vai te dar a estratégia. Nem que Ele mande ao seu exército, nem que Ele ordene ao exército espiritual, mas que Ele vai resolver, vai. Que Ele vai entrar, vai. Que Ele vai resolver, vai. Que Ele vai dar um basta, vai. Receba esta palavra em nome de Jesus. Abra os seus olhos espirituais nesta noite. Maior é aquele que está com você. Maior é aquele que está com você. Maior é aquele que está com você, obreiro. Maior é aquele que está com você, irmãs. Maior é aquele que está com vocês, queridos irmãos. Maior é aquele que está conosco, com a sua igreja. E ele disse: a igreja dele, a porta do inferno não vai prevalecer. Ele está à frente da sua igreja. E a igreja marcha triunfante. A igreja marcha de cabeça erguida, porque o seu dono, o seu Deus mora no céu. Aleluia. Aleluia. Andoria suriandaraia sebia candaraia subia. Aleluia. Abra os seus olhos espirituais nesta noite. Tire por um minuto o problema do monte. Abra a sua visão espiritual e entenda: existe um Deus que governa tudo e todos. E se Ele está te permitindo passar por isso, é porque Ele quer te dar experiência. Se Ele quer te dar experiência, é porque lá na frente você vai abrir a boca e vai dizer: eu estava cercada, mas Deus mandou do alto livramento, e mandou socorro, livramento, mandou a resposta, mandou a estratégia. Levante a mão para receber de Deus nesta noite. Deus está te dando a estratégia para você vencer esta batalha. Alegre-se e saia nesta noite cantando de felicidade para casa, dizendo: meu Senhor falou comigo e Ele disse que me deu a estratégia. Eu estou levando para casa a estratégia para vencer esta batalha. Quem crê nesta palavra? Quem crê nesta palavra? Saia daqui levando a estratégia para vencer esta batalha. O Senhor abriu os olhos e aquele moço pôde ver que o exército que estava com o povo de Deus era maior, mais numeroso e mais forte. Um exército que Deus havia designado para proteger aquele homem. E que Deus, na sua proteção, não deixaria nenhum mal acontecer na vida de Eliseu, porque Deus agora estava o protegendo de maneira particular. Ele olhou, viu e entendeu: o Senhor é aquele que guarda, o Senhor é aquele que protege. Deus vai continuar protegendo a tua vida, Deus vai continuar mandando a estratégia, Deus vai continuar te dando visão espiritual. Olhe, entenda, esta fase é uma experiência que Deus vai usar. Agora lá na frente, não vá dizer que é você, não vá dizer porque você é mais bonitinha que ninguém, não vá usar disso para dizer: agora eu posso, Deus me livrou. Não, se humilhe e aponte para Deus e diga: foi Ele que fez, o poder foi dele, a estratégia foi dele, a resposta e a saída veio das mãos do Senhor. Abra os olhos espirituais. Talvez alguém esteja do teu lado, no lado da tua vida, dizendo: eita, agora não vai dar certo. É porque a visão espiritual desta pessoa não está aberta ainda. Ela não conhece o Deus que você serve. Por isso que na visão dela, na visão dele,
pensa que vai se acabar, que não vai dar certo, que Deus não vai agir, que Deus não vai te ajudar, é porque essa pessoa está com uma visão natural, humana. Precisa que os olhos espirituais sejam abertos. Mas nesta noite há uma palavra de Deus para você que está aqui e para você que está na internet. Receba a visão espiritual, receba os olhos abertos espirituais e comece a ver a partir de hoje livramento, resposta, graça de Deus brotando, e você vai ver o milagre. Você vai ver como Deus vai entrar nesta causa. Você vai ver como a mão do Todo-Poderoso vai agir, vai atuar para te dar vitória. Você crê nesta palavra? Levante a sua mão e dê glória ao Senhor Jesus.